A paz do Senhor, prezado professor e professora da Escola Bíblica Dominical, sejam todos bem-vindos ao EBD em Síntese Podcast com o Momento Pedagógico. Graças a Deus, estamos em mais uma lição, dessa feita, a lição de pré-adolescentes. A paz do Senhor, professora Eleide, seja bem-vinda. A paz do Senhor, Rosimar, a paz do Senhor, professor que está nos assistindo. Em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui, né, para cumprir aqui a nossa missão com você. Graças a Deus. E hoje já com a lição 10, né, já chegando já ao final do nosso trimestre. E a nossa lição tem por título o Batismo no Espírito Santo e a Santificação do Crente. Essa lição vem recheada, né, de conhecimento. E temos alguns objetivos, como entender que Deus é santo e ele exige a consagração dos seus filhos. E apontar que a comunidade, que a comunhão, desculpe, como Deus requer o abandono, né, do pecado, e ressaltar que o Espírito Santo auxilia o crente na santificação. Na lição desta semana, queridos, nós vamos estudar sobre a importância de uma vida consagrada a Deus, né? E sobre o uso dos dons espirituais, a santificação segundo a Bíblia, nós vemos que é um processo contínuo, né, de crescimento espiritual e também de transformação de caráter humano. Nós vemos aqui que a santificação, para ter a santificação, né, nós temos uma comunhão com Deus, porque a santificação nos torna mais aptos, né, a desfrutar de uma intimidade profunda com Deus, como também testemunhar o Cristo ressurreto. Nós vemos que um cristão santificado é um testemunho vivo, né, do amor e do poder transformador de Jesus. E também que para viver uma vida plena, né, a santificação nos liberta do pecado e nos permite experimentar a verdadeira alegria e paz. Graças a Deus, professora Eleide aqui conosco. Qual a dica que a senhora trouxe para nós hoje? É uma belíssima oportunidade, né, para o professor. Assim como eu acho que esse trimestre assim, eu estou muito voltada assim, mais para a oração, né, para sempre, claro, a oração precisa ser exerciciar o nosso, Importante, muito mas importante. é extremamente importante, mas nesse trimestre eu acho que essa busca, né, precisa ser mais incessante. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar sem cessar, né? Então, pensando nesse versículo, pensando nessa mensagem, e aí aqui a Bíblia diz, né, a Bíblia diz essa lição, a reflexão que a gente traz, está em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, diz, procurem ter paz com todos, se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. O segundo objetivo da missão, Rose, assim, é apontar que a comunhão com Deus requer o abandono do pecado. E aí nós vamos própria para a dica pedagógica propriamente dita, né? Nós entendemos que há uma profunda necessidade, né, de que o crente, o cristão, para que ele consiga exercer os seus dons espirituais, assim como também receber o batismo do Espírito Santo e também, né, se consolidar no seu processo de santificação, o que é que ele precisa? Ele precisa da oração. E o crente que ora, né, o crente que busca ao Senhor, o crente que tem um relacionamento com Deus, ele suporta, ele tem comunhão com a sua igreja, com a sua congregação, ele tem comunhão com o seu irmão e ele tem comunhão com Deus. E tendo comunhão com Deus, né, nós o vemos como ele é, entendemos o que ele quer, o que ele deseja, né, de nós, o que ele exige de nós, e nós entendemos o que nós precisamos fazer para agradar a ele. O primeiro saber escolar dessa lição diz assim: Deus fica feliz quando ver um filho dele obediente e dedicado em sua obra. Eu não diria que Deus fica feliz, porque Deus ele é a própria felicidade.
mas nós agradamos a Ele, né, quando ele nos vê felizes com a sua obra, né, porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então, se é agradável, nós nos sentimos felizes em exercer a vontade de Deus. Então, nesse processo de santificação e batismo no Espírito Santo, há a necessidade, né, de eu, como crente, como cristã, eu tenha comunhão com Deus e com os meus irmãos. Então, nesse momento, eu acho que é um momento assim de reflexão com os nossos alunos, com os crentes pré-adolescentes. Nós vivemos em um tempo, né, e aí eu falo no contexto social, em que a santificação ela tem sido tratada como uma coisa banal, tem sido banalizada. Mas nós que entendemos que a santificação ela é extremamente importante para a vida cristã, é necessário que nós, quanto professores, traçamos essa linha de pensamento em relação com os nossos alunos, e eu acho que esse é o momento ideal para fazer isso. Sentar com eles, entender o que cada um pensa a respeito do batismo no Espírito Santo, o que é que eles pensam a respeito do batismo, qual a ideia deles em relação ao batismo. E ali, naquele momento, né, esclarecer a nossa própria experiência, porque o meu testemunho de vida, né, o meu testemunho com essa relação com o Espírito Santo, a minha relação nesse batismo, né, como foi que eu me senti, o que foi que Deus falou comigo, como foi a minha experiência sendo batizada no Espírito Santo, é, em que momento assim, esse mergulho, né, espiritual, como é que foi para mim essa experiência? Eu acho que trazer compartilhar com os alunos a sua própria experiência pessoal em relação ao Espírito Santo, como nós, professores, nos sentimos em relação à pessoa do Espírito Santo de Deus, né? A importância dele nas nossas vidas, no momento em que nós vamos dar aula, nas orientações que o Senhor nos dá, como é que nós devemos proceder, né, em relação às nossas relações interpessoais, né, dentro da nossa congregação e com os demais crentes. E, e também, né, que é fundamental nessa hora, Rosimar, fazer um momento de oração com ele. Quem sabe o Senhor não batiza com o Espírito Santo dentro da sua sala de aula, né? No momento Amém. ali que você está orando com os seus alunos, e o Senhor enche, né, como está escrito lá em Atos, no capítulo 2, aí vem se ouvindo um som como de um vento impetuoso, né? E enche toda a sala, e enche todo mundo com o Espírito Santo, né? E eles, de repente, são batizados falando em novas línguas. Imagine que momento glorioso seria esse, né? Verdade. Mas para isso é necessário trazer eles para essa reflexão, para que eles entendam a importância do batismo do Espírito Santo nas suas vidas, porque hoje nós temos uma deficiência, de uma forma geral, Rosimar, eu digo assim, por estar à frente de, outras, de outros grupos, né, na, na, na nossa igreja, há uma deficiência de líderes por falta de pessoas batizadas com o Espírito Santo. A gente não consegue, a pessoa tem a habilidade, né, tem o dom para fazer determinadas coisas, mas não pode exercer aquela função porque não são batizadas com o Espírito Santo, né? E aí o seu dom fica ali parado. Nós, nós trabalhamos na outra lição, né, a respeito dos dons espirituais, da sua importância na edificação da igreja, e como é que eu vou trabalhar, colocar em prática o meu dom se eu não sou batizada com o Espírito Santo, né? Então, assim, para que o Espírito Santo me conduza, eu preciso estar mergulhado nele, saber ouvir a sua voz, saber ouvir a sua direção. E para isso eu preciso viver uma vida de santificação e uma vida de comunhão com o Espírito Santo e com a igreja. Então, que o professor, que nossos queridos professores entendam essa mensagem, a importância dessa mensagem e que
Ofereça um jejum ao Senhor, faça uma campanha de oração com seus alunos. No grupo do WhatsApp, coloca lá uma mensagem do dia, o versículo do dia, a palavra que é lida diariamente, faça um momento de consagração, ore e jejum com seus alunos durante a semana. Quem sabe o Senhor não batiza no Espírito Santo lá no momento, né, da sua aula, em nome de Jesus. Eu creio. Você crê? Verdade. É verdade? Na verdade, irmã Elide, a gente tem que estar incentivando os nossos alunos a essa busca, né? Sim. Porque os nossos pré-adolescentes, eles precisam. Eu lembro-me que quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu estava em um ensaio de jovens, Olha né? que coisa. E Jesus me batizou com o Espírito Santo. Ele pode fazer ainda hoje, né? Nos dias de É hoje. Então, verdade. vamos incentivar os nossos alunos a essa busca constante, né? Sim. Graças a Deus. Querido professor, nós vemos aqui nos saberes escolares, o quadro diz assim: o Espírito Santo santifica as nossas vidas, então é Ele que nos santifica. E vemos aqui no Saber Escolar 6, quem vive pecando, é um tema, é o saber escolar da nossa dinâmica que nós vamos apresentar agora, que diz assim: quem vive pecando não pode ser amigo de Deus, pois ele é santo e exige a santidade. Então, o tema da nossa dinâmica é santificação. Então, querido, nós vamos para essa dinâmica, é muito interessante, porque os pré-adolescentes eles são muito curiosos, eles gostam de estar sempre em movimento. Essa dinâmica da irmã Eleide é muito interessante, essa busca da reflexão, né? A busca pelo batismo com o Espírito Santo, do incentivo é muito importante. Sim, e agora nós vamos colocar uma dinâmica para que eles possam refletir e logo após, pode ser feito, né, na sala mesmo, um momento de oração, para até mesmo para Jesus batizar, sim, essa busca, né? E essa dinâmica é, na realidade, uma reflexão, né, que o professor vai precisar de um copo transparente para fazer essa dinâmica, e nesse copo, você vai colocar água, professor, e vai explicar ao seu aluno que esse copo transparente com água, ele representa o mundo, né? E depois você vai apresentar também uma colher com óleo, óleo de cozinha, e vai explicar para o seu aluno que esse óleo, ele representa a vida do cristão, né? Nós vamos precisar também de uma colher de corante ou suco em pó, que representa o pecado, e nós vamos explicar para os nossos alunos, querido, mostrando o copo com água, e você vai dizer que a água representa o mundo em que vivemos. E aí você vai pegar aquele copo com água, vai colocar o óleo dentro e você vai observar juntamente com o seu aluno, porque é interessante que seu aluno participe da dinâmica fazendo, e o professor seja apenas o mediador. Então ele vai subir, não vai se misturar, o óleo ele não vai se misturar na água. E essa dinâmica eu já vi em alguns outros assuntos, né, relacionado também à santificação, porque eu gosto muito dessa dinâmica, porque ela traz uma reflexão muito grande, né? Porque a gente sabe que o óleo, ele representa o cristão, que ele não está no mundo, né? Ele não está no mundo, mas não se mistura, ou ele está no mundo, mas ele não se mistura, né? Ele está no mundo, mas ele não se mistura, porque ele é separado por Deus, né? Nós vemos aí que o pecado tenta até entrar, mas o crente ali preparado, limpo, né? Ele não vai se misturar. Então, você observar que a água e o óleo, ele não vai se misturar, porque o cristão, ele está nesse mundo, mas ele não pode se misturar com esse mundo, né? Então, nós temos aí que a água e o óleo, eles continuarão, separados, né? Nós vemos que o pecado, ele tenta tomar conta do mundo, mas quem é santo, ele permanece separado. Nós vemos que a santificação é isso, é estar no mundo, mas sem se misturar com aquilo que não agrada a Deus. E é importante, professor, fazer alguns questionamentos aos alunos. O que acontece quando o óleo está na água, né? Deixa que eles expliquem, dê o entendimento deles, a reflexão, né? E também, assim deve ser a nossa vida, né?
no mundo, mas vivendo de forma diferente, seja na escola, seja na igreja, seja no shopping, na praça. Nós temos que demonstrar às pessoas a nossa santificação no modo de viver, de agir, de pensar, né? Então, querido professor, é muito interessante. E aí, depois que você fizer a demonstração da água, né, com o óleo que não se mistura, você vai colocar um pouquinho ali, né, de corante ou de uma tinta escura, e você vai observar que não vai se misturar, né, porque a gente sabe que o pecado, ele até tenta, né, mas ele não vai se misturar com o óleo, né, ele pode até se misturar na água, né, mas no óleo não. Então nós vemos aí, querido, que o quanto Deus ele é misericordioso, né? E nos traz esse óleo que ele representa o cristão. Então que Deus abençoe, querido professor, a sua aula, que essa dinâmica ela sirva de reflexão, como eu bem coloquei aqui no final, pode ser feito um momento devocional aí, né, nessa busca constante pelo batismo. Irmã Eleide, com suas considerações. Amém. O versículo 18, né, da leitura, que é o tema dessa lição, que é a base da lição, diz assim: e não vos embriagueis, Efésios capítulo 5, do 18 ao 21. Eu vou ler o versículo 18, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, professor, professora, aluno que nos acompanha, enchei-vos do Espírito, pois só com cheios do Espírito Santo é que nós conseguimos, né, vencer as batalhas diárias, esse processo, né, contínuo de santificação, de exercício da comunhão e da edificação nossa e da igreja como corpo de Cristo, né, até alcançar a estatura de varão perfeito e o Senhor aí tocar a trombeta e nos chamar para a glória, né? Eu quero estar lá no É verdade. chamado. É verdade, querida. Amém? Amém. Deus Amém. abençoe você, Deus abençoe aí Graças a Deus. toda essa semana. Vamos orar em nome de Jesus, para Jesus batizar bem muito pré-adolescente com o Espírito Santo aí no dia dessa aula, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, querida professora Eleide, muito obrigada por sua colaboração. E pedimos aí a você, professor, essas são as dicas pedagógicas da lição de hoje. Coloca aí nos comentários, né, como foi a sua aula. Nós queremos saber aí. E que Deus abençoe, lhe conceda aí uma aula abençoada. Que Deus em Cristo possa lhe abençoar. E este canal, professor, é feito para você. Compartilhe, se inscreva, ative o sino das notificações. Que Deus em Cristo Amém. nos abençoe.